Estamos de volta com Aqui em Casa. Muito obrigada pela sua companhia. Como é bom estar com você em mais uma tarde aqui, ao vivo, pela TV Pai Eterno. E hoje, falando de um assunto muito importante, né? Valorização da mulher, sobre essa questão da violência da mulher, o quanto é importante a gente estar procurando uma delegacia, principalmente especializada, uma delegada para conversar, para contar a história. Talvez você não está se sentindo bem com essa situação que você está passando. Já procure logo, tá bom? Para você ter uma orientação, para você sair bem, tá bom? Para começar novamente a sua vida. Inclusive, a gente está aqui, ó, com a Cristiane Martins, que é um exemplo de superação, e ao lado dela tá aqui a psicóloga Juliana Taides. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Quem tá com o microfone? Nenhuma das duas? Então tá, vamos usar esse aqui. A Juliana e a Cristiane. A Juliana é psicóloga. Você atende lá na Delegacia da Mulher? Isso, o atendimento acontece lá na Delegacia da Mulher, né? E a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a gente realiza o atendimento lá. E, Juliana, a delegada estava contando pra gente sobre essa questão da violência psicológica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Às vezes a mulher escuta uma palavra que machuca, só que ela guarda pra ela, acha que... mas é uma coisa da minha cabeça. Quando que começa a ficar preocupante essa situação, Juliana? Sim, muitas das vezes, né, a mulher é invalidada, né, do sentimento que ela tem, né? Então, o homem procura de vários meios, né, igual a doutora mesmo disse, invalidar ela, a baixa autoestima, humilhar, o isolamento social, ameaça, seja ameaça de agressão física ou ameaça de patrimonial mesmo, né, de deixá-la sem recursos. Aí começa a violência. É importante quando a mulher se sente, talvez coagida ou triste com a situação que o marido dela, ou companheiro, namorado, né, não precisa ser necessariamente o marido, esteja atingindo a parte psicológica dela. Talvez procurar uma ajuda de uma psicóloga, não precisa nem ser na delegacia, mas antes para entender o que ela está passando. Sim, é importante, né, que ela procure uma ajuda especializada. Ou até mesmo um amigo, mas que esteja, ou uma amiga, né, que esteja disposta a realmente ouvi-la, né, sem o julgamento, porque hoje é muito comum a pessoa quer ouvir, mas quer julgar, né, toda a situação. Que seja aquela conversa acolhedora, né, que não busque julgar aquilo que a pessoa está passando, porque é situações que todo mundo está suscetível, né, a passar. Então, é procurar uma ajuda profissional, se não tiver como, na delegacia também tem um atendimento, quando há, né, a violência psicológica, a gente realiza o atendimento, ou mais próximo, um colega, um amigo. Ok, mandar um abraço aqui, ó, para Heloísa Helena e a Ana Elisa, que está assistindo a gente ao vivo, ó. Um beijo para vocês, viu? Heloísa Helena e Ana Elisa, um beijão para vocês. A gente tem uma pergunta que daqui a pouco eu vou fazer para a doutora Silvana, mas eu queria que você falasse, Juliana, sobre quando a mulher chega na delegacia, qual que é a maior dificuldade que ela tem ao falar do agressor? Muitas das vezes a mulher não vê a violência psicológica como uma violência, né? Porque a violência é um empurrão, é a violência física mesmo, né? A violência psicológica muitas das vezes não é vista como uma violência para a mulher. Uma humilhação, um xingamento, o isolamento dela social, né? De proibir de ir até mesmo nos familiares. Isso é uma forma de violência, né? E para a mulher, muitas das vezes, isso é comum para ela, né? Corriqueiro. Então, não leva ela a ir numa delegacia e denunciar essa situação. Ou seja, machucou, tá triste com alguma situação, procura um profissional, vai conversar, né? Para ver se realmente isso não está sendo exagerado. Isso, né? Com certeza. Antes de eu conversar com a nossa amiga aqui, com a Cristiane, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Silvana. A Maísa Lemos está perguntando aqui para a gente, ó, a mulher necessariamente precisa ir à delegacia da mulher para pedir medida protetiva ou pode ser também pedido via advogado? Também pode. Pode. Né, doutora Carolina? Pode. Pode ser ser feito também. via advogado. Procuração. Só que normalmente, quando o juiz vai requerer uma medida, uma investigação criminal, se houve crime. Então, normalmente há o crime, porque até a violência psicológica ela é tida como crime. Então, vai voltar para a delegacia de toda forma. Mesmo que o advogado solicite diretamente para o juiz vai encaminhar para o Ministério Público e vai requisitar a diligência da delegacia. Mas se ela se sentir mais confortável, pode ir primeiro no advogado, conversar com ele, que ele vai explicar para ela o que pode, mas ela terá que passar posteriormente pela delegacia para fazer todo o procedimento. Ok. É isso aí, Maísa Lemos. Agora vamos conversar aqui, né, com
com a Cristiane Martins, que está com a gente aqui. Eu a vi em um evento, eu ouvi um pouco da história dela de superação. É uma mulher que está aqui com esse sorriso lindo, com esse olho bonito, brilhando, mas que tem uma história que talvez você que esteja em casa assistindo a gente possa se identificar com algum ponto, né? Isso. Eu queria que você falasse pra gente, você foi realmente vítima de uma violência doméstica? Como que foi essa situação? Sim. Então, a minha história ela é assim, bem complicada. Vem desde uma infância, né? Desde a minha infância, eu sofri muito de ver, né? Na época, meu pai bebia muito. E aí, depois desse momento, minha mãe casou pela segunda vez. Aí eu tive também convivência com o alcoolismo de um padrasto. E depois eu vim a me casar bem jovem, bem cedo, para me sair daquela situação. Só que não imaginava eu que aquilo seria muito pior da minha vida. Eu sofri muito, desde 14, 15 anos mais ou menos, que eu me casei para me livrar de uma situação. Eu me vi assim em situações muito difíceis, que rapidamente falando, porque se fosse para mim falar, eu acho que daria uma vida muito grande, uma história muito difícil. E eu passei por muitas dificuldades, muitas lutas, eu apanhei muito, eu passei fome, muitas necessidades. Eu tive que trabalhar e me virar muito cedo para me criar a minha primeira filha, que veio ao óbito com 1 ano e 8 meses. E ela nasceu doente, com problemas de saúde. Eu tive que aprender rapidamente por uma revista a fabricar bijuterias. Mas o porquê o que você passava com o seu marido? O que ele fazia com você? Então, álcool, droga, ele usava, né? E sempre chegava bêbado, embriagado, ele quase não ficava em casa. Me deixava passando necessidade, mas quando ele já chegava nas situações de bêbado, me chamando de palavrões muito fortes, muito difíceis de escutar, uma mulher ouvir, e falando que não tinha para onde eu ir, que eu tinha que suportar mesmo, que eu era obrigada àquilo. E eu sofri muito, então eu apanhava muito, e não apanhava só dele, apanhava de familiares. E a minha vida foi muito difícil a passar por aquilo. E hoje o que eu tenho para dizer para as mulheres é para não desistir. Não desista. Não desista dos seus sonhos, de algo, porque existe pessoas boas. Existe coisas melhores para a gente lá na frente. E eu consegui, quando eu me livrei daquela situação, em pouco tempo, gente, eu já tinha conseguido comprar um lote e aos poucos eu construí uma casa. E hoje eu tenho minha casa própria, hoje eu tenho um marido maravilhoso, hoje eu tenho uma família. E graças a Deus eu consegui superar. Não foi fácil chegar aqui. Tá vendo, gente? Olha a luz no fim do túnel. Há sempre uma luz ao fim do túnel, né? Verdade. É só você ter força de vontade mesmo para ir ali, dar um basta no que você está passando e recomeçar. Eu acho que o maior medo das mulheres, eu acho que procuram, é essa questão do recomeço e talvez até da dependência também financeira e emocional e financeira também, né? Pensa tudo nisso. Mas quando que foi o basta? O basta foi bem no momento mais difícil ainda, que eu havia apanhado naquele dia. E Segura um pouquinho, que já que você vai contar isso aí pra gente. Continuamos falando aqui. Eu deixei a pergunta no ar, né, na verdade. Qual foi o estupim, assim, pra você sair de casa, até para as mulheres entenderem como é que foi? Bom, na verdade, foram muitas brigas, muitas confusões e violências de muitas dificuldades. E como minha vida financeira, eu não tinha, naquele tempo, não tinha trabalho, não tinha nada, aí eu resolvi ir para casa da minha mãe. Só que mesmo assim, eu dei várias chances, várias vezes, já dentro da casa da minha mãe. E nessa época, chegou a ter violência física? Muitas vezes. E mesmo assim, você ainda achava que eu achava que sim, ia mudar? Que ia mudar. Na minha cabeça, ele era o homem da minha vida e que aquilo ia mudar e ia passar. E alguém te ajudou a sair disso? Eu não tive ajuda de ninguém. Quando foi um determinado dia, eu chorando, porque ele tinha me machucado muito, meus braços, eu queria esconder aquilo da minha mãe, que eu estava dentro da casa dela, né? Estava machucada. Eu estava muito machucada. E aí me deu falta de ar quando eu segurei aqui na parte da minha garganta. E descobri 2 nódulos. Meu Deus. E na época da minha separação, foi na descoberta de um câncer maligno. Eu consegui ter, né, minha vida lutando contra aquele câncer na separação ao mesmo tempo. Mas eu consegui.
E dali para frente, para mim retirar as coisas dele, foi através de um 190, onde eu acionei uma viatura e falei, eu não aguento mais, eu estou apanhando muito e gostaria que os senhores conseguissem tirar ele daqui. Aí eles pediram que eu fosse registrar uma ocorrência, eu não tive a coragem de ir. Assim mesmo, assim, ainda não queria o mal dele, de uma pessoa que me machucava muito. Eu não queria mais que aquela situação, mas queria que ele fosse embora da minha vida. E mesmo com muita dificuldade, depois de algum tempo, eu consegui sair daquela situação. Somente depois de um companheiro, depois de alguns anos, que esse companheiro apareceu na minha vida, é que a minha vida seguiu. E consegui me livrar das dores. Assim, hoje em dia no mundo não tem só violência com marido, esposa e marido. Existe também com filhos e pais. Né? A gente escuta muito então, isso. assim, é muito sofrimento. Em breves palavras, eu queria que você deixasse um conselho para aquela mulher que está assistindo a gente agora e está passando por uma situação semelhante à sua, que você já passou. Então, primeiramente, né, a gente tem que apegar em Deus, porque só Deus pode todas as coisas. Acreditar que vai dar certo não é fácil, eu sei que a gente vai ouvir, eles colocam a gente como louca, eles colocam que a culpa é sua, a gente tá ali apanhando, tá ali sofrendo e a culpa é da gente, é você que é louca. E a gente tem que acreditar que aquilo vai passar, tem que procurar ajuda, gente. Procura ajuda. Hoje eu falo que tem que procurar ajuda. Eu não tive a coragem nem forças de ir, né? Mas hoje eu ajudo muita mulher. A Juliana também. Juliana, deixa um recadinho. Inclusive, enquanto você vai fazer um recadinho, eu vou chamar a doutora Carolina, que está aqui no estúdio ainda. Fica ali na cozinha já para a gente experimentar esse rocambole que ela já vai enrolar. Ajuda aí a cortar e colocar nos pratinhos. Deixa uma dica pra gente, rapidinho. Então, pessoal, o ideal, né, é procurar ajuda, uma ajuda especializada principalmente, né, seja de um apoio psicológico, seja na delegacia da mulher. O importante é não ficar calada, né, Tá vendo, diante de gente? todas as agressões, seja ela física ou moral. Ok.